Aqui do canal Evangelizando com Maria, mídia servo de Maria, uma notícia lá de Medjugorje para todos vocês aqui do canal em primeira mão. O site italiano Avvenire.it, através do jornalista Vincenzo Varagona, fez uma entrevista com o enviado de Roma a Medjugorje, o Dom Henrique Husser, o arcebispo que foi enviado para investigar Medjugorje mais de perto, bem próximo a todos os acontecimentos, todas as aparições lá de Medjugorje. Durante a entrevista com o jornalista Vincenzo, o arcebispo enviado de Roma disse o seguinte: Medjugorje é o sinal de uma igreja viva. Então segue aqui uma breve entrevista com o jornalista Vincenzo e Dom Henrique Husser. Dom Henrique Husser ainda faz o seguinte: foi um sinal profético. Hoje os peregrinos vêm de todo o mundo, mais de 80 países. Todos os anos Medjugorje recebe 3 milhões de pessoas. O jornalista Vincenzo pergunta a Dom Henrique Husser: como você fotografa essa realidade? Dom Henrique diz em 3 níveis. O primeiro é local, paroquial, a paróquia lá de Santiago, a espiritualidade da paróquia. O segundo é internacional, ligado à história de Medjugorje, da terra de Medjugorje, onde encontramos croatas, bósnios, católicos, muçulmanos, ortodoxos. Então, o terceiro nível é planetário, que são as chegadas de todos os continentes, especialmente os jovens. O jornalista pergunta: com relação a esses fenômenos, sempre bastante discutidos, você tem alguma opinião? Dom Henrique Husser diz: Medjugorje não é mais um lugar suspeito. Fui enviado pelo Papa para valorizar a atividade pastoral nesta paróquia, que é muito rica em fermentação. Vive uma intensa religiosidade popular constituída, por um lado, por ritos tradicionais, como o rosário, a adoração eucarística, as peregrinações, a Via Cruz; do outro, pelo profundo enraizamento de importantes sacramentos, como, por exemplo, a confissão, o sacramento da confissão. Então o jornalista faz outra pergunta: o que afeta em comparação com outras experiências? Dom Henrique diz: um ambiente que se presta ao silêncio e meditação. A oração faz-se itinerante, não só no caminho da Via Crucis, mas também no triângulo projetado pela igreja de San Giacomo, do Morro das Aparições, no caso, a Cruz Azul lá em Medjugorje, que é no Monte Křiževac, em cujo pico, desde 1933, há uma grande cruz branca que iria celebrar meio século antes das aparições. Os 1900 anos desde a morte de Jesus. Esses objetivos são elementos constitutivos da peregrinação a Medjugorje. A maioria dos fiéis não vem para as aparições. O silêncio da oração, então, é suavizado por uma harmonia musical que faz parte dessa cultura sóbria, trabalhadora, mas também cheia de ternura. Muitas músicas de tais são usadas. Cria-se uma atmosfera que facilita a meditação e a análise da própria vida. E, finalmente, para muitos, a conversão. Muitos escolhem as horas da noite para ir até a colina ou até mesmo para o Monte Křiževac. O jornalista Vincenzo pergunta: qual é o seu relacionamento com os videntes? Dom Henrique responde: eu conheci todos eles. No começo, eu conheci 4, depois os outros 2. Cada um deles tem a sua própria história de vida, uma família própria. É importante, no entanto, que eles estejam envolvidos na vida da paróquia. O jornalista Vincenzo pergunta: como você vai trabalhar? Dom Henrique diz: especialmente em treinamento. É claro que não é fácil falar de formação para as pessoas que, com tempos e métodos diferentes,
testemunham receber mensagens de Maria por quase 40 anos. Estamos todos conscientes de que precisamos de todos, inclusive dos bispos, para a formação permanente, ainda mais em um contexto comunitário. Uma dimensão a ser fortalecida com paciência. O jornalista Vicenço pergunta: você vê riscos em acentuar o culto mariano? Dom Henrique Rosser diz: certamente não. Os ditados populares, as pietas populares, aqui é centrada na pessoa da Madonna, que em caso, Madonna della Pace, que é Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora Rainha da Paz. Mas continua a ser um culto cristocêntrico, como também o cânone litúrgico é cristocêntrico. O jornalista Vicenço pergunta: as tensões com a diocese de Mostar diminuíram? Dom Henrique diz: houve desentendimento sobre o tema das aparições. Temos relações centradas e, acima de tudo, colaboração em nível pastoral. Desde então, os relacionamentos se desenvolveram sem reservas. O jornalista pergunta: que futuro você vê para Medjugorje? Dom Henrique Rosser diz: não é fácil responder. Depende de tantos elementos. Eu posso dizer o que já é, como pode ser fortalecido. Uma experiência de que 700 vocações religiosas e sacerdotais, sem dúvida, fortalece a identidade cristã, uma identidade vertical, na qual o homem, através de Maria, se volta para o Cristo ressuscitado. Para quem chega a isso, oferece a imagem de uma igreja que ainda está plenamente viva e, em particular, jovem. O jornalista pergunta: você pode nos dizer, nos últimos meses, o que mais impressionou você? Dom Henrique Rosser diz: a nossa igreja é uma igreja pobre, com poucos padres que são espiritualmente enriquecidos, graças aos muitos sacerdotes que acompanham os peregrinos. Não só isso, eu fiquei impressionado com um australiano, um alcoólatra, um viciado em drogas. Aqui ele se converteu e escolheu se tornar padre. Eu estou impressionado com confissões. Existem aqueles que vêm aqui especificamente para confessar. E estou impressionado com milhares de conversões que são realizadas em Medjugorje. Em sua última pergunta, o jornalista faz: poderia o avanço também vir de um reconhecimento de Medjugorje como uma delegação pontifícia? Dom Henrique Rosser diz: eu não descarto isso. A experiência do enviado da Santa Sé foi escolhida como um sinal de abertura para uma importante experiência religiosa, que se tornou uma referência internacional. Então, meus irmãos, fica aqui essa entrevista com Dom Henrique Rosser e o jornalista Vicenço Varagona, do site Avvenire.it, um site italiano. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem esta notícia. Medjugorje tá às frentes, viu? Vai ser reconhecida sim em breve. Só não é reconhecida, eu creio particularmente assim, uma opinião pessoal minha, que não é reconhecida porque ainda as aparições estão a todo vigor, estão a todo vapor. Mas no dia que as aparições, que eu creio que após os segredos que a vidente Miriana, junto com o padre Peter, serão revelados, aí se realmente cessar essas aparições, eu creio que a igreja vai nomear Medjugorje como as aparições verdadeiras de Nossa Senhora, tá? Então peço que vocês compartilhem, curtam, comentem, para que muitas pessoas fiquem sabendo que Medjugorje está a um passo para ser reconhecido. Vamos rezar o texto, pedindo para que a Santa Igreja Católica, todos os que estão investigando as aparições de Medjugorje, que realmente consigam ver, já tem algumas provas, faltam poucas provas para poder reconhecer Medjugorje como um local real das aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Aí está um depoimento de Dom Henrique Rosser,
o arcebispo que foi enviado de Roma para investigar Medjugorje. Essa entrevista foi concedida este ano e foi posta no site no dia 4 de abril de 2019. Deus te abençoe, que a Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, te ilumine e te dê a paz. Até mais. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais!